Gente, boa noite para todo mundo que está chegando. Ó, são 8h32. Olha que legal, já tem uma galera chegando. A gente conseguiu fazer nosso teste, tá tudo certo, então acho que a gente pode começar. Estamos aqui, ó. Eu sou a Patrícia Moretson. Vai ser transmitido pelo YouTube também. Alex, a gente vai depois deixar gravado no YouTube, porque já foi difícil conseguir o Instagram e o Facebook. Então depois a gente. Tem alguém perguntando pela Bruna. A Bruna conquistou fãs. A Bruna foi só um teste. A Bruna foi um teste que eu pedi porque eu queria ver se eu conseguiria colocar uma quarta pessoa, porque a gente está convidando pessoas para as próximas lives, né? Porque assim, para o caos, a gente está pensando em 3 lives. Então, essa seria a primeira. E, e aí a gente vai continuar por mais 2 terças-feiras. Se for o caso, a gente tenta mais uma, mas enfim, vamos focar nessas 3 lives. Então, estamos aqui, olha. Eu sou a Patrícia Moretson, a Patrícia Borges, minha amiga, e a Laura, minha nova amiga, que está aqui representando o Centro Cultural da USP de São Carlos, tá? Então, eu vou me apresentar rapidinho, a Paty se apresenta, a Laura se apresenta, apresenta o Centro Cultural e explica mais ou menos, né, qual é a nossa ideia. Ela vai anotar as perguntas que vocês tiverem, vai trazer algumas perguntas delas também. E como são 8h30, eu acho assim, a gente tem que falar no máximo até 9h30, né, Paty? Porque para a Laura poder fazer as perguntas, talvez até um pouco antes. E, e trazer as perguntas dela, trazer as perguntas de quem perguntou no chat, para a gente não ficar, né, tendo que olhar 30 mil coisas ao mesmo tempo. E o que faltar, o que não for falado, a gente vai voltar na terça que vem e na outra terça-feira. Também a gente, pelo que eu entendi, o Instagram, ele vai automaticamente deixar esse vídeo gravado aqui. Então, se vocês quiserem continuar perguntando, mandando perguntas, vocês mandem, porque aí a gente fica ligada e já se prepara também para o próximo encontro. Então, olha, eu sou Patrícia Moretti, eu sou roteirista há muitos anos, né? Já fiz 30 anos de carreira e eu trabalhei principalmente em TV aberta, que era o que tinha, 30 anos. Agora a gente está, né, pesquisando e descobrindo esse novo mundo de streaming. Trabalhei com cinema também, mas o meu foco sempre foi televisão. E eu sempre estudei letras, fiz o bacharelado, mestrado, agora estou fazendo doutorado nessa área. Na área de literatura, agora eu estou fazendo doutorado em teoria literária, só que eu tenho uma paixão enorme, sempre tive por mitologia grega. Conheci a Patrícia num grupo de estudos que a gente tem de mitologia grega, estou estudando grego moderno, tem essa parte da minha vida que é uma parte que eu zelo muito, mas também não tenho esse conhecimento, talvez, do conhecimento de alguém que fez letras clássicas, que tem aquela leitura da literatura, sabe, de todos os livros e verso a verso, não tenho. O meu negócio é o mito, as histórias que são contadas de uma maneira mais informal, né? E aí, quando eu, assim, como quem gosta de mitologia, gosta de ficar falando de mitologia, quando eu vi o Caos, eu falei, pronto, olha que legal. É um jeito de falar de uma coisa que é o que eu trabalho, que é roteiro, de falar de mitologia e conversar um pouquinho, conversar com a Patrícia que eu gosto. A gente já trouxe a Laura. Como deu certo aí o teste com a Bruna, a gente traz algum convidado mais e vai conversando aqui. E aí a nossa ideia também com a Patrícia a gente vai falar agora do Caos, mas como tem uma porção de filme e série que a gente pode trazer que também brinca com a mitologia, que traz alguma coisa, a gente também pode continuar. Vai depender mesmo do interesse de quem estiver aqui e da gente conseguir se organizar, mas a nossa vontade é abrir essa câmera, conversar com todos vocês e responder perguntas e também, enfim, qualquer sugestão que vocês tiverem, está aqui. A ideia é ser informal, é se divertir. Não é nada assim que seja muito, né, muito acadêmico, com peso, assim, não. A gente quer se distrair.
Então, acho que é isso. Fala um pouquinho, Paty. Então, meu nome é Patrícia Andréa Borges. Eu formei em português e grego antigo pela USP e depois fui para a Unicamp para fazer linguística histórica. Gosto muito do grego, me apaixonei pelo grego no primeiro ano. Ainda assim dei uma fugidinha dele, comecei fazendo inglês, mas larguei o inglês e fui fazer grego porque eu me apaixonei. E foi uma coisa muito interessante conhecer a Patrícia nesse grupo de estudos que a gente faz, porque a gente passou um ano, a Patrícia sempre me fazendo rir no grupo com umas mensagens muito doidas. E aí um dia eu me dei conta de que Patrícia era Patrícia. Eu falei, meu Deus do céu, Patrícia, me perdoe, porque eu não sabia que você era você. E eu fã de Patrícia a vida toda. Mas quando ela me veio com o convite, eu falei, vou sem pestanejar, porque falar de duas coisas que são muito legais. A Patrícia fez uns workshops incríveis de Jornada do Herói, de contos de fadas, e de mitologia também. Então vai ser bem divertido, tenho certeza que vai ser bem divertido. Pronto, Paty, presentei. Tô te vendo. Tá me deixando falar. Olha, a Patrícia, a Bruna que, né, virou nossa colaboradora, falou que o seu som tá baixo. Eu ouvi seu som direitinho, mas Ué, por algum motivo para ela ficou baixo. É. peraí, deixa eu ver se aumenta aqui. Tá no máximo aqui. Peraí, então, Ô, Laura, peraí. você quer, Posso me apresentar. você quer falar um pouquinho da nossa parceria com o Centro Cultural, falar alguma coisa? Ficou melhor? Ficou melhor? Para mim tá funcionando bem. Sim. É, Eu tirei o fone, então vai ver que o fone estava me boicotando. Tá, pode ser. Pode ser. Às vezes eles fazem isso com a gente. Fala um pouquinho então, Laura, pra gente sobre você. tá. Eu acho que eu represento essa parceria das terças mitológicas com o Centro Cultural. Meu nome é Laura Cecília, eu sou estudante de Imagem e Som, que é o curso de audiovisual da Universidade Federal de São Carlos. Dentro desse curso eu faço ênfase em roteiro, então eu acho que eu vou poder até aprender um pouco com vocês também. E sobre o Centro Cultural, nós somos uma instituição cultural que existe aqui no campus da USP de São Carlos, e a gente trabalha muito com o fomento da cultura em diversas áreas, na área da música, na área das artes plásticas, nós temos exposições. O TUSP de São Carlos também está localizado aqui no nosso prédio, então na área das artes cênicas também. Convido todos vocês a conhecerem, quem ainda não conhece, o Centro Cultural. Pode entrar nas nossas redes sociais, a gente tem todas as nossas informações de horário de funcionamento, nosso endereço. E eu acho que é isso. Uma coisa que eu ia falar rapidinho agora para vocês é que os comentários não estão atualizando para mim. Aí eu ia perguntar, vocês acham que é melhor eu sair e entrar de novo? Porque eles não estão aparecendo para mim, os comentários mais recentes. Para mim também não, viu? Ah, Tá meio parado. Esse chat tá parado. Ó, quer ver? Atualizou aí pra você agora? Tá meio paradinho. O último comentário é da Bruna falando, ela pode pedir para vocês para entrar. É isso mesmo? E não. Aí, bom, talvez sim, não. Porque a Bruna comentou do som que tá baixo. Então, esses não apareceram para mim. Eu vou dizer para vocês que na página do Facebook, na transmissão do Facebook, tá atualizando Perfeito. bem rápido. Aqui é que tá, para mim tá parado também. Eu acho que eu vou entrar, eu vou sair e aí vocês me convidam de novo, porque como eu vou fazer esse contato, eu acho que se eu não tiver o chat atualizado, eu acho que fica meio difícil. Se for algum problema, eu tiro o compartilhamento do Facebook. Vai ver que pode ser isso também. A gente não sabe se o problema é esse, mas se for, a gente vê. Mas eu vou sair e a gente entra de novo. Perfeito. Tá bom. Eu queria aproveitar
aproveitar, ô, Paty, para agradecer a quem comprou a ideia, que foi o Edson e a Ângela, que quando eu falei, olha, eu gostaria, eles falaram, nossa, vamos! Então foi muito bom. E aproveitar para dizer que o Centro Cultural ele é cuidado pelo grupo coordenador de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, né, do campus de São Carlos, e pela Prefeitura do campus da USP de São Carlos também. Então, a gente agradece em bloco. Agora Que barato. os caras apareceram. Então, tá bom. Também queria agradecer muito ao Centro Cultural, essa parceria que conferiu assim sei lá, deu outro peso para nossa brincadeira. Estou assim muito feliz, né? Até, por exemplo, a Laura que é estudante, está interessada no assunto, né? Em roteiro. Acho que a gente pode sempre, com essa troca, todo mundo pode sempre se enriquecer, né? Verdade. Verdade. Ó, então, eu vou seguir aqui, olha, gente. Então, a gente vai falar. Vamos lá, porque né, o tempo urge. A gente vai falar da série Caos. Eu não sei, eu imagino que quem está aqui tem assistido pelo menos alguns capítulos, alguns episódios, né? E assim, o que ela traz de interessante para os fãs de mitologia, especialmente a mitologia grega, mas a mitologia grega, a mitologia de maneira geral, né? E como que ela tem como que ela traz, eu achei, particularmente o que eu achei mais interessante na série é que ela moderniza, né? Ela vai recontar histórias que a gente vem ouvindo, ainda mais quem gosta e lê várias versões do mito, então que a gente vem ouvindo ao longo da vida, ao longo dos anos, ela moderniza, mas ela não perde o contato com a fonte mesmo da mitologia. Então, quando a gente vê aquela menção, aquela referência, a gente que conhece um pouco mais do mito, a gente já sabe do que ele tá, para onde é que ele está apontando, então a gente se diverte, porque não é uma coisa, inventei aqui e trouxe a minha versão, não. Eles criam, assim, é uma coisa genial, inclusive, achei. Eles criam, só que sem perder a referência do mito, da maneira. Então, assim, tem umas falas que eles dizem, sei lá, a Ariadne dizendo, nossa, eu queria tanto pegar o Teseu. Então, assim, coisas que a gente já olha e a gente se diverte porque tudo está linkado com o que a gente já conhece do mito. Não saíram inventando qualquer coisa. O que eles inventaram dentro de uma estrutura que, assim, que a gente já vê que é de muito, muito respeito, muita deferência ao mito mesmo, e eles inventaram porque eles estão dentro daquela, digamos, dessa estrutura mesmo narrativa, e eles estão querendo conversar, dialogar com ela, mas é tudo em diálogo, então eu achei isso muito interessante, né? É verdade. Então, por exemplo, eu acho que assim, coisas que eu apontei que a gente pode prestar atenção tanto hoje como nos próximos encontros, né? A maneira como eles vão falar do Olimpo, como eles retratam Zeus, né? Que é uma figura de poder, mas também de vulnerabilidade, como a Patrícia apontou aqui. Os outros deuses principais que aparecem, porque é muito interessante também notar que alguns deuses aparecem, né? Então a gente tem a Hera, tem o Poseidon, tem o Hades. Aí, alguns deuses não aparecem, então Zeus liga e está querendo a atenção de algum filho, então ele menciona alguns filhos como Atena, como Apolo, ele fala, mas e o que me chamou a atenção também é assim, deuses que não são mencionados, porque ele não fala com Hefesto quando ele liga, né? E aí o Hefesto só é mencionado uma vez quando acho que a Hera fala, foi o meu filho que fez, assim, só a Hera fala, e na verdade é interessante porque também existem versões do mito pelo qual
pelas quais Hefeste é só filho de Hera. Então, até nessa, né? Até nesse. E até mesmo aquela coisa dele ter virado coxo porque ele foi chutado de lá de cima, né? Então, mais ou menos que não vou mencioná-lo mesmo, né? É aquela coisa de deixar de lado. E o interessante é que fica focado nos quatro deuses ali, os três que fizeram a divisão, né, Patrícia? Do mundo pós. é, Titanomaquia, após treta com Cronos e os titãs, que foi Zeus, Poseidon e Hades, e a rainha dos deuses, que é Hera. Então fica focado mesmo nos três, nos quatro. O único que aparece ali é Dioniso, né? Que é aquela figura que tem todo um. A gente sabe por que o Dioniso vai aparecer ali, né? Porque ele faz parte da história de Ariadne. Então a gente sabe por que ele está ali, por que ele vai dar aquela ajuda para o Orfeu, porque ele reclama várias vezes que ele nunca amou, né? E ele faz parte da história de Ariadne. Mas é interessante desses que não foram mencionados, né? Que é só um telefonema, né? Ai, meus filhos não me dão atenção, né? Esses Zeus aí carente. E assim, e aí eu fiquei muito curiosa. A gente nunca sabe se vai ter segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. Não é possível, porque aí eu espero que nas próximas temporadas, se tiver, vamos torcer que tenha, apareçam esses deuses que a gente fica esperando para ver, né? Eu sempre espero para ver a Atena. E como a gente tem uma presença muito forte das Amazonas, né? Será que o Deméter vai aparecer? Enfim, é muito Deus, é muita história e como eu sou fã, eu fico querendo. Não, mas espera aí, fizeram a série inteirinha, não mostraram os outros deuses. Mas sim, aí eu vou te pedir para falar um pouquinho, Paty, também da titanomaquia, o que é. Porque você mencionou aí, e eu não sei se as pessoas têm muito a dimensão, mais ou menos, assim, por alto, que depois a gente vai ter que voltar a falar sobre Cronos, né? O fato é que os filhos ali nasceram de Cronos, né? Todos eles, né? Isso sem contar, sem me aprofundar naquilo que era antes o caos, que nasce Gaia, nasce Terra. Vamos ficar no Cronos ali. E lógico que vai ter a guerra dos deuses e que Zeus acaba ascendendo. Mas o que acontece é que tem uma profecia que vai dizer que Cronos vai ser destronado por um filho. E aí já deixo latente aqui que todas as profecias se cumprem. Porque as profecias, elas dependem da interpretação humana, né? A profecia, ela vem do Deus e ela passa por um oráculo, por uma profetisa que passa essa profecia para o ser humano e o ser humano fala assim, entendi a profecia. Só que não, né? A maioria das vezes ele não entende a profecia ou entende errado a profecia e dá errado. Mas, enfim, Cronos teve uma profecia de que ele ia ser destronado por um filho. Então, o que ele fazia? Cada vez que nascia um filho, ele comia o filho, né? Ele ia comendo filho. E aí, a mãe de Zeus, quando Zeus nasce, ela fala assim, não vou dar uma pedra no lugar. E coloca Zeus para ser cuidado numa ilha que agora eu não me lembro qual é a ilha. Você lembra, Paty, qual é a ilha que Zeus fica lá sendo cuidandinho? Eu não lembro, eu esqueci. Mas ele, enfim, vai ser cuidandinho nessa ilha. Não é uma caverna em Creta? Não é em Creta? Exatamente. É em Creta. A caverna que o Estélio esteve lá esses tempos. Exatamente. Aí ele é cuidado por aqueles... Oi?
Ele é cuidado por aqueles seres que fazem barulho, não é isso? Isso, Que aí ficam vai ficar tocando sendo os cuidadinho. símbolos. Ah, Aí, aham. no que ele cresce, ele vai, luta com o pai, rasga a barriga do pai, liberta todos os irmãos e aí descobre que aí o pai descobre que na verdade não engoliu o filho e engoliu uma pedra. Daí surge a titanomaquia, porque aí todos os deuses na verdade começam a lutar para quem vai ter a hegemonia, já que Cronos caiu. E aí luta-se os deuses que vão ser os deuses olímpicos com os deuses originais, que são os titãs. E nessa É. Zeus sai ganhando. Pode Então, olha só, para complementar. organizar. Não, é porque assim, Organiza. para organizar, porque aqui a gente está organizando o caos. Então, para organizar, Cronos, Eu Cronos, causifiquei o caos. Cronos casado com Hera, né? É, Ele é pai de Zeus, Poseidon, era. Hades, Hera, quem mais? Então, tem mais uma galera. Isso que eu não estou lembrando. A galera também não tô. É porque, enfim. Mas principalmente, ele é pai de Zeus, de Hera, de Hades e de Poseidon, o que é muito importante, porque a partir do momento que que Zeus mata Cronos, os três filhos homens, aí é que tá, porque tem mais uma galera, mas os três filhos, porque são deuses, os três deuses homens dividem o que seria o reinado de Cronos, por assim O dizer, mundo. É. entre a Terra, o mundo como a gente conhece, o Olimpo, né? Ou os céus, Porque por assim dizer, e Hades, que é o submundo. entre É. os titãs estão Gaia, que era a terra, tá Uranus, que era o céu, e aqueles Nix, se eu não estou enganada, que é originada do caos, e aqueles outros deuses que são chamados os deuses primordiais. Que são. Que aí é outra geração, por assim dizer, né? Eu gosto Isso. de separar assim para ser bem didático. Tem uma geração que são os titãs, e Cronos é um titã. Aí tem uma geração que são os filhos deles, que são os deuses, e aí eles vai ter principalmente Zeus, Hades, Hera e Poseidon, e a gente vai ter uma outra Deles geração que são geram os os semideuses. olimpianos. Ah, Não, e também deles bom, sim. geram os olimpianos, né? Os Os outros filhos olímpicos. deuses de Zeus, Isso. né? Os outros filhos deuses de Zeus. Que Que é vão Atena, completar Apolo, dodecatels, que são os 12 do Olimpo. os 12 do Olimpo. E aí o que a gente tem? A gente não tem na série 12. Não, A gente tem não, na série, os quatro. né? Os quatro. E principalmente esses três que a gente sabe que dividiram esses três reinos, né? E Hera, que é uma presença importantíssima, porque assim, era uma figura muito interessante, muito fascinante, o que a gente sempre, quem leu os 12 Trabalhos de Hércules era criança, aí tem aquela Hera chata que persegue todos os filhos humanos de Zeus, mas realmente um personagem que vai muito além disso, Muito, né? E a muito gente tem que além. lembrar sempre, né? E lembrando sempre que ela é irmã de Zeus e a esposa de Zeus. O que é muito importante para a gente sempre ter na cabeça que ela é igual a Zeus, né? É uma sociedade completamente patriarcal nesse sentido, em relação aos seres humanos, principalmente, mas ali no Olimpo a coisa é diferente, né? E você vê que na série equiparam tanto que colocam uma coisa que eu não conheço dentro das versões do mito de Hera, e eu acho que você também não, que é Hera traindo Zeus. De tanto que Olha, e aí equiparam Zeus e Hera como iguais, eu acho que a série até coloca essa. Eles colocam os dois no mesmo nível mesmo. E você sabe que eu tava. Aí a gente fica assim, de onde que eles tiraram isso? Tem coisa que eles não tiraram de lugar nenhum, tiraram da cabeça deles. Mas quando eu tava lendo agora a Ilíada, o canto 15, que um momento que Zeus tá bravo
com a Hera, porque a Hera, ele quer. Como é que é? Me ajuda, Paty. Zeus quer que. Na verdade, ele não quer que os gregos percam a guerra, mas ele também não quer que ganhe muito, muito vitoriosamente. Eu estou entendendo isso. Ele não. E Hera não. Hera está a favor dos troianos mesmo. Pois é, e aí, de alguma maneira, ele não quer que ela se meta. E tem uma hora no canto 15 que ele pergunta para ela: você foi falar com Poseidon? Tem uma coisa ali que eu fiquei, gente, os roteiristas. Lembra? Você achou que fica uma entrelinha? Eu achei que eles ficam. Eu achei não uma entrelinha, assim, lógico que pensando com a cabeça de quem fez a série que interpretou dessa maneira, mas eu achei que ali, quando ele tá brigando com ela, aí ela também engana ele, dá um negócio para ele dormir, e ele fala alguma coisa, mas você e o Poseidon, porque o negócio dele é que ela e o Poseidon estão do mesmo lado. Sim. Então ele dá uma tretadinha de que eles estão mancomunados. Entendi. E aí, assim, claro que antes eu não teria pensado nisso, mas como a série ele bota Hera. Ponto, né? Hera traindo Zeus com Poseidon, eu fiquei, gente, olha só. Depois eu vou trazer para. Porque realmente eu não estou aqui com o tablet, que é onde está a Ilíada. Senão eu sublinhei para falar, cara, olha aqui, isso aqui. Quem leu isso aqui já estava pensando como fazer para mostrar, na verdade, porque é uma atualização, e é como a gente está falando, é uma atualização dentro de algo que está ali, né? Que vai depender de como você interpreta. E ela tem muito poder na Ilíada, no sentido de que Zeus diz que é para não se meter, mas ela vai lá e dá um jeito de fazer ele dormir, de conseguir o que ela quer também, então ela não fica parada, né? Não fica aceitando. Ela diz para ele que aceita. Olha que legal, o texto é de 8º século antes de Cristo, e ela diz que aceita e não aceita nada. Ela dá um jeitinho dela de fazer ela as tem coisas os subterfúgios dela, né? Na verdade, ela tem se você olhar, todas as mulheres gregas, as deusas gregas, usam de alguns subterfúgios. A Hera, às vezes, pede para Afrodite o cinto dela, que é para ela seduzir Zeus. Então, para poder tirar o foco dele da guerra, vamos tirar o foco dos Zeus da guerra. Então, vou vestir o cinto de Afrodite e seja o que Deus quiser, né? Que Zeus quiser, na verdade. E ela tira o foco mesmo, né? Então, elas usam alguns subterfúgios que a gente pensa que é inerente da raça humana, que é uma coisa que o Stelios fala, que é a teomorfização, né, do homem. E não a antropomorfização dos deuses, mas a teomorfização dos homens, né? Então, é uma coisa para se pensar, né? O quanto de deuses tem os homens e o quanto os homens têm de deuses, né? Então, E a Hera é danada, tanto quanto a Afrodite. E isso é uma coisa. Pois é. A Afrodite não tá na série. Não. Agora, a Afrodite tá na série. Ela não tá, mas ela tá, né? Porque o que Dionísio está buscando é amor. Né? Então, olha que legal. Olha quanta coisa ainda tem pra gente ver aí. Na verdade, porque ela é palpável em Orfeu, né? Ela é palpável em Orfeu e o Dioniso é muito legal como a transformação do personagem dele, porque ele vai entendendo o que é amor e ele vai ficando completamente admirado até o momento que ele olha quando a Ariadne... Gente, aqui vai ter spoiler, porque, né? Não vai ter jeito. Não tem como não ter spoiler. Mas aí é bom que as pessoas falam assim, nossa, quero ver essa cena. Né? Porque é super legal, que aí tem uma hora quando ele se encanta com a Ariadne, ele já olha, nossa, acho que eu entendi o que é o amor. Então, é outra coisa que é muito legal, assim, como que não tem Afrodite, mas tem o tempo inteiro, é ela que está dando o tom da história, né? Porque a gente tem
manifestações de Afrodite em todos os momentos, né? Você vai Todos vendo os as manifestações de Afrodite. momentos. É uma graça. E aí, assim, eu acho que tem muito essa questão, né? Que eu acho que a gente pode falar também nos outros encontros sobre é, os humanos, como eles são retratados, o que eles têm de divino, os deuses, o que eles têm, né? Assim, tem uma coisa. Isso aí eu não sei de onde eles tiraram e por que eles estão falando isso, porque eles colocaram como se Zeus tivesse sido humano alguma vez, né? Isso aí eu também não. Isso. Porque isso realmente é uma coisa que eles criaram. Eles falaram que as profecias só servem para os seres humanos. E assim, como a Paty já falou, e a gente já viu, existem profecias para os deuses também e para os titãs. Mas na série, as profecias só servem para os seres humanos. E Zeus tem uma profecia porque um dia ele foi humano. Então, isso é a criação deles, a gente vai ter que esperar para ver onde que eles vão chegar com isso, né? E a questão. E é engraçado isso, porque a profecia independe, os deuses passaram por profecias, né? Nós vamos chegar num ponto que o Prometeu tem essa coisa da profecia com Zeus. Eu acho que eu até pesquisei, eu acho que está no Prometeu Acorrentado, se eu não estou enganada, que Prometeu sabia de uma profecia de Zeus. E é por isso que também Prometeu vai ser castigado por ele saber dessa profecia. E depois, lá bem depois, eles acabam fazendo as pazes, porque fizeram as pazes. E aí aparece Prometeu nessa condição, né? Porque a treta de Prometeu com Zeus é porque ele tinha um irmão chamado Epimeteu, que a etimologia do nome vai dizer que é aquele que faz o que não deve ser feito e vai falar depois. Putz, fiz. Aí Zeus fala, é dado para eles a oportunidade de dar para os homens, né? Para as criaturas vivas, presentes, dons. Aí Epimeteu sai distribuindo para animal velocidade, asas, não é coragem, mas é força, tal, né? Aí quando chega nos homens não tinha mais nada. Nós Não tinha ficamos mais nada. sem navios. Aí Prometeu ficar com peninha, fala: nossa, a raça humana não ganhou nada. Então deixa eu fazer um trem aqui para eles. Aí foi no Olimpo, roubou o fogo e entregou para os homens. Aí Zeus ficou danado com Prometeu, que falou assim: quem mandou você fazer isso? Porque o fogo simbolizava iluminação, civilização, era uma inovação tecnológica, porque os homens iam controlar o ambiente, eles não iam mais passar frio, eles iam passar a deixar de comer coisa crua para comer comida cozida, né? Então, eles iam dominar uma nova tecnologia, eles iam poder fazer ferramenta com fogo. Então, era uma evolução da raça humana que ia deixar o selvagem para entrar no civilizado. Aí Zeus fica danado e pune Prometeu. E Prometeu também sabia dessa profecia que Zeus ia ser destronado por um filho. Então, essa de não ter profecias para Deus não faz sentido. Deve ter algum sentido dentro da narrativa da série. Né? A partir do momento que tu fala assim, Zeus já foi humano. Como assim, né? Deus é Deus. Isso a gente não encontra na literatura, né, Paty? Você conhece mais. Agora, uma coisa que eu queria só... um adendo, que assim, por que ele também foi dar o fogo para os homens? Porque também é atribuída a Prometeu a criação da raça humana, né? Que foi lá e fez de barro os seres humanos, inclusive. Está na teogonia do Exíodo a atribuição da raça humana para Prometeu. Então, Prometeu era um grande amigo dos homens. Inclusive, eu acho que é por isso que a série coloca ele como aquela
quebra da quarta parede, né? Ele É aqui que eu queria chegar, Paty, é aqui que eu queria chegar. No episódio 1, então a gente vai chegar no episódio 1. Então, peraí, vamos segurar aqui o Prometeu quebrando a quarta parede. Então, vamos falar assim, sinopse da série. Então, a gente já sabe. Caos, ela vem com essa história, assim, na verdade, são três, acho que são 3 seres humanos que colaborariam para essa trama, para esse plot que seria para destronar Zeus. E a gente tem um Zeus ali totalmente totalitário, arrogante, e que erra muito e que não pode tudo. Que é uma coisa muito interessante. A gente cita muito o Stelios, porque o Stelios é o nosso professor de mitologia, do grupo de mitologia, que é do grupo do Areté, né, que é Centro de um Estudos centro, Helênicos. isso, que tem em São Paulo. Então, o Stelios, ele tem algumas coisas que ele fala, sempre já ficaram até na nossa cabeça, não dá para não pensar nisso, né? Ih, até me perdi. Então, assim, que esses seres humanos, eles estariam, é, vamos dizer, até sem saber, envolvidos nessa trama para destituir Zeus, até porque Zeus não pode tudo. E a presença das moiras ali, mostrando que Zeus não pode tudo, né, é fundamental para a gente entender quais são os limites também da ação. E se você vê uma obra como a Ilíada, por exemplo, os deuses, até Zeus, eles podem coisas até certo ponto, mas contra o destino, Zeus não pode nada. Tanto que assim, ele tem que fazer, ele quer, o que ele quer fazer ali na guerra, assim, para que o destino do filho de Tétis seja cumprido, para que o destino, assim, então ele só pode agir dentro da área dele. Na área do destino ele não pode ir. Isso é muito interessante. E é isso que, assim, que eu acho que são 2 coisas importantes que são legais para a série. Saber disso, que Zeus pode tudo, mas ele não pode contra o destino. Que isso fica muito claro quando ele vai, bota fogo em tudo e daqui a pouco aparecem as moiras, tipo, lindamente ali. Elas transcendem. Elas são uma força que nem os deuses podem. As moiras, elas estão muito acima de tudo. Elas pairam sobre tudo. Os deuses não podem com as moiras. Então, eu acho assim, e nem Zeus, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bem utilizada na série. Isso assim, passa a ser a premissa da série, né? Zeus pode tudo, mas não pode contra o destino, nem contra o próprio destino. E outra coisa que eu acho muito interessante, que é para a construção também da série, é a maneira como eles vão. Perdeu branco. Mas assim, a maneira como eles vão. Já lembro o que eu ia falar. Porque o que eu queria falar é o seguinte: eu queria chegar aqui no. Ih, gente, mas eu buguei geral. Buguei geral, porque tava com uma coisa na cabeça. Aí eu não consigo lembrar o que eu tava na cabeça e agora eu também não consigo saber para onde eu vou. Você estava falando das Ah, não, já sei. Eu já sei. Que é muito fundamental. Eu não podia esquecer, eu já sei. As profecias. Porque o que é a profecia? Isso eu acho que é uma coisa fundamental que a gente tem que falar logo. O que é a profecia? A profecia que é a profecia de Ariadne, de Zeus, do Ceneu, né? E do... não sei mais de quem. E depois eu vou lembrar também. A profecia é exatamente... Eu anotei aqui em algum lugar. A profecia tem Zeus, Ariadne e Ceneu. Porque eles... essa, né? Tanto que o Prometeu fala, ele quando vai apresentar e a Eurídice. E Eurídice. A profecia mesmo.
quando o Prometeu vai apresentar, ele fala: essa é a primeira humana mais importante dessa história. Aí depois Aham. apresenta o Ceneu, né? Que em inglês é Caneus, né? É Caineus, aí eu estava falando Caineus, você estava falando Ceneu e eu já não sabia do que a gente estava falando. Aí depois vai falar porque os três, Eurídice, Ceneu e Zeus têm a mesma profecia e eles estão interligados na mesma coisa. Ariadne tem uma profecia que tem a ver com Ah, é. Minos e tem a ver E com com a construção do que vai rolar com Zeus. Porque E também tem a ver com. Eles inventaram, tem a ver com uma história que eles inventaram, colocaram ali que é isso. do irmão gêmeo dela, Que que isso não existe não no mito. existe, exatamente. Exatamente. O que eu estou procurando, Paty, é a profecia em si. Porque a profecia fala uma linha aparece, a line appears, uma Você linha anotou essa aparece. profecia. Eu anotei, minha filha, mas aonde eu anotei é o grande mistério. Vocês já repararam que de vez em quando a minha mente vagueia. Deixa eu ver Mas se eu acho. o fato que eu acho interessantíssimo, que eles usaram muito bem para construir a série, afinal, também, ela ela tá no cerne de toda a tragédia, é essa coisa de cruzar uma linha, né? Então, assim, uma linha aparece, a família, porque também eu anotei em inglês, aí tá difícil que agora eu não estou conseguindo lembrar nem em inglês nem em português. Mas aí ela fala exatamente da maneira como você cruzando uma linha, você ameaça a família. É exatamente isso a profecia. E assim, depois eles vão entender que essa família que é ameaçada é a dos deuses. E o que acontece? Eles estão falando de Íbris, né? Eles estão falando dessa falta cometida quando se cruza uma linha, que é a essência de toda e qualquer tragédia grega, que é você pode chegar até aqui. Você tem uma linha, você pode chegar até aqui. Quando você cruza essa linha, você está cometendo uma híbris e aí é que você se ferra, meu amigo. Então, Exatamente. basicamente, né? Quer que eu leia? Eu abri. Se por favor, Laura, maravilhosa. Fala pra gente a profecia. A imagem surge, a ordem declina, a família decai, o caos domina. No caso, Então, em português, né? Mas você tá vendo que, assim, isso ele tá falando de Ibis, isso ele tá falando da essência de qualquer tragédia. Se você pegar qualquer tragédia, pega um livro qualquer de tragédia negra, de tragédia grega, você vai ver que, assim, como é, uma linha surge, a ordem declina, como é? Fala pra gente. A família decai, o caos domina. É isso. E aí as tragédias terminam no que terminam, em tragédia. Assim, essa linha que surge é a linha que não pode ser atravessada. Aí, quando atravessa, dá no que dá. E aí eles pegam esse conceito, que é um conceito muito profundo, eu diria, do mito e da tragédia, e trazem para o nosso entretenimento. Eu achei isso muito bem E eles construído, cismam sabe? que essa linha é uma ruga. Por quê? Porque os Zeus, eles construíram um ser totalmente fútil, né? Então tem tudo a ver também. Para cada um vai interpretar também essa linha da sua maneira. E o que é o conceito que traz de ordem, de família, a sua maneira, né? Isso E é que é o aí. maravilhoso nas profecias. Oi? Isso é que é o maravilhoso nas profecias, porque elas são genéricas e cada um interpreta de um jeito. Então, quando a gente chega, não vou dar um spoiler, mas quando a gente chega na profecia da Ariadne, que é uma coisa linda, que tem a ver com uma coisa que, quando chegar o momento, a gente pode falar, lá para frente, tem a ver com a questão
do que os gregos antigos tinham como o, a verdade sobre o que era a alma, o sopro da vida, é a profecia da Ariadne, que ela se concretiza a profecia da Ariadne. E aí ela fala, ela vira para o pai e fala assim: você interpretou errado. E mostra lá a que ela veio. Então, isso é a coisa mais interessante, né? E a própria a profecia ali que a Cassandra dá para Eurídice. Hoje você vai deixar o seu amor. Ponto. E a Eurídice achando que vou me separar. Né? Não é bem, não é só isso, né? É uma coisa muito linda isso. Então, olha só para segurar, porque você deu um monte de teasers, eu não diria que é spoiler, um monte de teasers, de coisas que a gente ainda tem para falar pela frente. Mas o que eu acho interessante, a gente focando ainda no episódio 1, a gente tem Prometeu, que eu acho interessante. Então, por que o Prometeu ele está ali no Cáucaso, preso, com aquela águia, não sei se é águia, se é falcão, se é gavião. Águia, que por sinal é um dos símbolos de Zeus. É o raio, a águia, são dois símbolos de Zeus ali, né? E a águia tá lá, comendo o fígado dele. Comendo o fígado dele, que também o fígado, nessa geração de gregos, é um órgão, o órgão vital, né? Mais do que seria o que é o coração para a gente, então eles compreendiam como órgão vital. E ele, como a gente falou, ele criou o ser humano, ele deu fogo para o ser humano, esse fogo simboliza muita coisa, e ele é amigo do ser humano. Então ele está ali quebrando a quarta parede, falando com o público e falando: eu vou te mostrar aqui o que a gente veio, o que a gente está querendo fazer. Paty, como o próprio nome dele diz, a etimologia do nome dele, que é o Prometeus, ele tem o prever no nome, ele tem a antevisão, ele tem, teoricamente, né, extrapolando o nome dele, ele tem o saber antes, né, o pró, né? Então, ele é um homem de profecias, ele conhece profecias. Então, quando ele está lá, apresentando para a gente, quebrando a quarta parede e falando de profecias, faz parte do métier do nome dele. Né? E aí, lembrando que você falou do Epimeteu, o irmão dele, ele é o Prometeu, é o que sabe antes, e o Epimeteu é o que sabe depois. Só depois que ele faz besteira que ele descobre que ele fez besteira. E Epimeteu está ligado. Epimeteu está ligado ao mito de Pandora, que a gente conhece, a caixa de Pandora, que é outra coisa que a gente pode falar mais adiante também, mas que ele, assim, por essa falta de capacidade dele de entender as coisas direito, ele acaba se metendo em um monte de confusão. Né? E Prometeu não, Prometeu fez o que fez sabendo. Ele é o protetor dos seres humanos, e aí eu achei interessante você falar essa coisa dele ter feito as pazes com Zeus, porque tá em Prometeu acorrentado e tá ali, né? Eles têm uma relação de amor e ódio. De vez em quando ele aparece ali no Olimpo. Quando o Zeus quer conversar com ele, pega ele ali no Cáucaso e depois manda de volta, né? Porque na questão da profecia, que ele conta para Zeus a profecia de um filho destronar ele, Zeus, eles dois formam um vínculo de amizade muito forte. Então, quando ele rouba o fogo para dar para os homens, Zeus interpreta isso como uma traição inominável. Entendi. Mas na série eles mantêm os dois ali. A gente é amigo, né? A gente é amigo. Você manda uma águia comer meu fígado todo dia, mas ok, né? E aí, o que a gente vai ter também ainda no primeiro episódio? O Festival de Olímpia, que Olímpia realmente era a festa em honrar a Zeus, né? Então a gente está colocando ali no primeiro episódio, eles colocam ali direitinho. A gente tem Zeus, a gente tem o festival em honra a ele, a gente tem Prometeu, que é esse frenemy, como falam, né? O amigo e inimigo dele ao mesmo tempo, e a gente tem o que para mim é o grande carro-chefe da série,
que é o mito de Orfeu e Eurídice, né? Eu acho que assim, a série se organiza e que também nem é novidade. Orfeu e Eurídice encantam todo mundo há séculos, né? Ô, Paty, É, só posso mas que. fazer um adendozinho? Uhum, Essa questão de Olímpia tem uma coisa que é bem descolada da tradição grega, que é o sacrifício humano. O é. sacrifício humano foi abandonado muito cedo. Foi abandonado lá no século, acho que no século sétimo, no século oitavo ainda. É, então, quando colocam ali o sacrifício humano, está bem descolado. Não era, não há registro de textos históricos que falem de sacrifício humano. Eu acho que o único, pelo que eu pesquisei, o registro isoladíssimo vai ter no século IV de um sacrifício humano. Porque se eles ficarem sacrificando humano, quem ia honrar os deuses, gente? Não tem Quem ia como. lutar nas guerras também? Também, né? Então, tinha sacrifício animal, mas o sacrifício humano foi banido mesmo da Grécia antes do chamado século de ouro. Só para pontuar aqui que os gregos não faziam isso, tá, gente? Os gregos não saíam sacrificando gente, não, pelo amor de Deus. Agora, você sabe o que eu achei legal? Que eu estou lendo a Ilíada, depois de muitos anos, né? Eu tinha lido a Odisseia, mas a Ilíada eu nunca li. E eu fico assim, gente, o sacrifício animal é um belo de um churrasquinho, né? Tem, Eles fazem um churrasquinho com vinho, e entendeu? oferece para o Comem, Deus. vai pro Deus, tá bom. Isso a gente também faz. Aqui agora a gente, quer dizer, né? Um período atrás, a Paty travou. Um período atrás a gente Né? jogava em alguns rituais de morte, que os rituais de morte gregos são. A gente vai ter que falar um pouquinho, porque a gente vai falar do nada. A gente vai falar um pouquinho de Uhum. ritual de morte. Mas há um tempo atrás ali, a gente bebia o morto, né? Exatamente, a gente tem, e Não tinha os rituais de morte. é, Agora, só que nos gregos antigos era um pouco diferente, mas eu não sei se. acho assim, o que eu achei desse sacrifício realmente é uma coisa que a gente e é um auto sacrifício, né? Ela bebe o negócio para morrer, né? Nesse primeiro episódio, essa moça que se voluntaria para se sacrificar. Então, e fica uma coisa assim, é muito mais parecida com algumas tradições orientais que a gente lê sobre, né? Que a gente fica sabendo, indianas e tal, principalmente de mulheres, mas é, eu acho que assim, por ser Creta, para mim, na minha cabeça, tá? Não tem nada assim, é uma coisa meio que tem Chipre, aí tem Creta. Eu acho que começa a ser uma Grécia que começa a ir meio que lá pro leste, se aproximar talvez a tradições mais Pode ser, orientais. Talvez, entendeu? pode Pode ser, ser. pode ser. Porque aí o que que a gente tem? Só pra gente. Porque, cara, o tempo voa, são 9h30. Vocês não estão Tem que entendendo. O tempo encerrar. voa, tem muita coisa para falar. Mas só para a gente falar. Então, a gente tem o mito de Orfeu e Eurídice. A gente tem o mito de Cassandra, porque Cassandra vai aparecer nesse primeiro episódio. A gente vai ter Hera e a sua relação com as mortais, com as mães dos filhos semideuses de Zeus, né? Que, na verdade, ele simplifica na série. Todas as mães dos filhos de Zeus, ela transformou em abelha. Simplificou pra gente. Porque, assim, não é, para cada mãe dessa tem um mito e uma punição diferente. Ela vai longe na criatividade da punição. Mas ela na série é simples. E ela tem até um carinho por aquelas abelhas. Depois a gente vai ver, né? Ela transforma todas em abelhas, mas ela fica ali cuidando das abelhas dela. A gente vai ter a família do rei Minos, nesse primeiro episódio também, que é Pacífae, que eles chamam de Paz, mas é Pacífae, que é a esposa do rei Minos. Tem a Ariadne, e aí realmente eles inventam toda essa história desse irmão gêmeo que teria morrido, mas eles criam essa história para ela, essa narrativa para ela.
E o que é muito interessante, que eles não inventaram, é que Dédalo está dentro do palácio, e Dédalo é uma figura importante para essa família. Depois a gente vai, com o decorrer dos episódios, ele também vai falar mais de Ícaro, então é um mito muito legal que eles já citam ali nesse começo. E eles vão falar do óbulo, da morte de Eurídice, né? E o que acontece, que eu acho que assim, como já são 9h30, eu acho que a gente pode tentar falar um pouquinho dessa chegada da Eurídice no submundo, né? Por que ela fica presa, o que acontece, porque é isso que vai preparar também, porque, como eu falei para vocês, eu acho que é, acompanhando essa linha mestra da história da Eurídice com Orfeu, é que a gente vai acompanhar a série, a, a temporada, né? Principalmente a temporada inteira, ela meio que fica organizada ao redor. Tem muitas coisas, tem Cassandra, vai ter todo o pessoal de Troia, né? Que Troia é uma comunidade de refugiados. Então, assim, tem várias citações interessantes que já aparecem ali. Mas eu acho que é interessante a gente ver como uma maneira também, assim, tem a organização da série como um todo, que eles estão planejando algo muito maior, né? Porque, na verdade, eles querem contar pra gente dessa derrocada de Zeus, e a maneira como a temporada se organizou, que é basicamente a história de Orfeu e Eurídice, e, muito importante, Dioniso como Deus crescendo muito por entrar em contato com esses dois personagens e com o amor que Orfeu principalmente sente por ela. E eu acho interessante também uma coisa que, assim, o fato de que Orfeu ele cumpre todas as etapas de uma trajetória do herói, né? Ele inclusive cumpre tarefas, que é algo que aparece e a gente sabendo o tempo inteiro, que eu acho que essa que é a grande subversão diferente, legal, que assim, ele cumpre todas as etapas e a gente sabe que ela não ama mais ele. Então que ele vai quebrar a cara ali no final, isso que eu acho interessante. Mas conta pra gente, Paty, um pouquinho, por que a Eurídice não entrou direito no submundo, ficou ali naquelas pendências. Então, porque na verdade, assim, tá dentro desses rituais gregos, existia você colocar uma dracma, né, um óbulo no morto, porque ele tinha que pagar o barqueiro para atravessar o rio Estige com ele e levá-lo ao mundo dos mortos, né? Se eu não estou enganada, no filme Troia, que o Aquiles coloca 2 óbulos nos olhos do Patroclus. Né? Não sei para quem que ele estava pagando também, mas o Patroclus levou 2. Mas precisa colocar um óbulo. Tem rituais que coloca dentro da boca, tem rituais que coloca em cima da boca e tem rituais que coloca nos olhos. Mas, enfim, tem que levar o pagamento do barqueiro. Sem o pagamento do barqueiro, a alma fica vagando. E não é a alma no sentido cristão que a gente tem hoje, tá, gente? Era um espectro, o que os deuses chamavam de eidolon. Era um espectro, um fantasma. Eu não consigo nem traduzir. O mais perto que posso chegar para vocês é um fantasma, que não tinha emoção, que não tinha prospecção de vida nem nada. Então, ela precisava levar. Aí eu vou ter que dar um spoiler, né? Não, Quando mas o Orfeu não tem vai jeito. e tira o óvulo dela, ele tira a possibilidade dela atravessar o rio. Que nós sabemos que na série é uma outra coisa. Mas ele tira essa oportunidade para ela. E os ritos fúnebres na Grécia Antiga eram ritos sagrados, assim, não sagrado, vou reiterar, não sagrado no sentido que a gente tem hoje da sacralização do cristianismo, mas eram ritos que eram devotos aos deuses. Dá um exemplo aqui, fugindo um pouquinho da Eurídice, dá um exemplo aqui da Antígona, que tentou enterrar o irmão, né, o Polinices.
lutaram no 7 contra Tebas. Olha aí mais uma vez o 7, né, Patrícia? No Uhum. 7 contra Tebas, lutaram o Etéocles e o Polinices eles fizeram um trato de quem ia ficar com a... que eles iam reger a cidade, iam ser reis da cidade, por um período por um período outro. Aí, quando chegou na vez do Polinices entrar, o Etéocles falou, não, não vai. E aí eles lutaram, e o Polinices juntou 7 reis da Grécia para poder ajudá-lo. E como ele foi visto como um traidor de Tebas, o rei Creonte não permitiu que fosse feito um rito fúnebre para ele. E Antígona sai em defesa do irmão para poder fazer minimamente um rito fúnebre, jogar um pouquinho de terra em cima do irmão, porque o rito fúnebre era algo muito especial e era uma coisa muito importante. Então, quando o Orfeu vai lá e tira o óbolo, ele está fazendo uma afronta, inclusive, aos deuses, porque é um rito, é uma coisa de passagem, né? E é uma afronta grave. Isso já seria um motivo para as Erinias irem atrás do Orfeu facinho, porque ele fez uma afronta contra os deuses. Mas, enfim, aí ela não pode. Na série, ela fica condenada a fazer serviço comunitário, né? Ela vai ter que fazer uma coisa, ela tem que fazer outra. Aí ela conhece o Caneus, Ceneu, e ela acaba ficando no serviço comunitário, que a gente vai descobrir depois, que é uma coisa boa, porque faz parte da profecia dela. Faz parte da profecia dela o Orfeu ir buscá-la, faz parte da profecia dela ela conhecer o Ceneu. Então, é o que eu digo, a profecia sempre se cumpre. A gente acha que a profecia não vai cumprir, mas ela passar pelo processo, ele tirar o óvulo da boca dela, ela ficar presa naquele tártaro ali, naquele lugar, não é tártaro a palavra, mas ficar presa sem poder atravessar o rio é parte da profecia dela. Mas não percam de vista nunca que é uma afronta com os deuses não cumprir os ritos fúnebres. É isso, Paty. E aí tem uma coisa que aí você falou, tem duas coisas que aí já é uma coisa, de repente, de uma tradição cristã, que eles aproveitam ali de uma maneira. Eu diria que esse lugar que ela está, que eu estou chamando de pendências, ela ficou ali como uma pendência, que é toda como se fosse um mundo corporativo, né? Isso. Seria como se fosse um purgatório, né, entre aspas, porque eles até, assim, depois de 200 anos cumprindo trabalho, aí eles poderiam ganhar o direito de... né? E aí a questão da renovação, renovação, né? É que eles estão renovação. buscando ali. A questão da renovação, que aí você estava até comentando comigo que assim, isso não tem. Isso não existe na teologia grega. Não. Né? Porque aí é que nós vamos à questão do sopro vital. Para os gregos, era uma psique. Você, quando nascia, você passava a viver a partir do momento que você recebia um sopro vital, que era aquele momento que você recebia, que você respirava, né? Então, você respirava, você passava a viver e, teoricamente, aquilo passava a ser a sua vida. O teu corpo estava em movimento e você tinha vida. E você deixava de viver quando esse sopro vital abandonava o seu corpo. E é isso que eu digo que vai se confirmar na profecia de Ariadne, né? Na profecia de Ariadne, na série, que a mãe sempre fala, essa nasceu berrando, né? Ou seja, o sopro vital... E o seu irmão nasceu roxo. Né? Ela fala, seu irmão nasceu roxo e você nasceu berrando. Você berrava e seu irmão roxo. Então, né? Ela nasceu com sopro vital.
Ela veio com o sopro vital. Por isso que a profecia se concretiza, porque ela nasceu com o sopro vital. Então, as profecias são incontornáveis. Elas acontecem. Às vezes a gente acha que vem daqui, vem dali, mas elas acontecem. Eu até vou vender um jabazinho, porque eu escrevi um texto sobre profecia e ambiguidade, e eu fiz um percurso da Cassandra até chegar na Sibila do Harry Potter. Então, quem quiser, só colocar profecia e ambiguidade no Google que chega no meu texto do Harry Potter. Olha que Então, chique. Aliás, gente, vou fazer outro jabazinho que depois a gente vai querer falar de Harry Potter, né? E mitologia, que nosso projeto querido. aqui, né? Nosso projeto aqui é falar de audiovisual e mitologia. Então, tá, já estou assistindo, minha filha, todos os filmes com os meus filhos. Que delícia. Né? Aí depois a gente volta aqui para a gente conversar sobre mitologia e Harry Potter. Não dá para ter combinação melhor, né? Mas, ó, eu queria falar o seguinte, Mas é isso, viu, Paty? É esse sopro que vem e esse sopro que abandona o corpo. É diferente do que a gente tem hoje. Essa ideia de alma vai nascer mais ou menos como a gente tem hoje nos diálogos platônicos. Se eu não estou enganada, é no Protágoras, eu não tenho certeza, que vai ter essa ideia de alma, como a gente tem hoje. Então, é em diálogo platônico, o diálogo socrático que vai surgir mais ou menos esse pensamento. Então, o que eles têm na série ali, essa ideia da renovação, que na verdade não tem nada a ver com a mitologia, é uma criação para a série para ajudar na construção da história também, né? Isso, porque para eles o momento era o agora, porque os heróis, eles queriam, isso está na ideia do Hades também, dos lugares do Hades, que a gente pode explicar depois, numa próxima vez. Os lugares do Hades está determinado, por exemplo, se você cometeu um crime, você vai para um lugar. Se você foi um herói de grandes feitos e vai ser lembrado, você vai para outro lugar. Então, a ideia do herói grego era a questão de ser lembrado por gerações. E isso não cabe numa ideia de ressurreição, de renovação ou mesmo de reencarnação, entende? Porque senão o herói grego podia falar assim: ah, se eu morrer em Troia, eu posso voltar e vir ser herói em outra guerra. Não tinha essa ideia. Não tinha Era isso. aquele momento, porque ele sabia por exemplo, aqui ele sabia do destino dele. A mãe avisou o destino dele. Olha, você pode não ir para a guerra e morrer velho, ter filhos e morrer velho. Ou você vai morrer jovem e vai ser lembrado por gerações sendo um herói da guerra de Troia. E ele prefere ir para a guerra. Então, não tinha essa ideia, tá? Então, não. Renovação não é uma criação para a série, para poder explicar todo aquele enredo da água de meandro, do nada, etc. Aí que eu queria falar é o seguinte, a gente, enfim, já são, né, tempo passou, são 20 para as 10. A gente tem muita coisa para falar. A gente tem para falar dos troianos e enfim, do Minotauro, Dédalo, toda a história do Ceneu com Eurídice, com Eurídice, tem Hades e Perséfone. Então, o que eu queria propor é o seguinte: a gente para aqui, vê se a Laura tem pergunta, se tem pergunta que o pessoal mandou, dá uma paradinha, porque hoje, na verdade, hoje a gente conseguiu falar um pouco sobre o episódio 1, né? Mas ainda são 8 episódios, tem muito assunto, mas é o tempo que a gente tem aqui. Então a gente conversa hoje, e aí fica o convite para quem quiser. Depois esse vídeo vai ficar gravado, né? Acho que vai ficar gravado na minha conta. Não sei como funciona exatamente, mas acho que fica. Aí quem quiser depois mandar qualquer uma das contas, manda mais perguntas, sugere alguma coisa, a gente vai dar uma olhada e também já se preparar para trazer essas respostas no nosso próximo encontro. Então, Laura, está com você. Oi.
A gente teve uma pergunta e também alguns comentários. Então, eu acho que eu vou falar primeiro a pergunta, que foi da Paty. Eu acho que ela fez bem lá no comecinho, quando vocês apresentaram a série e falaram sobre o caos. E ela perguntou, o caos retorna ou renasce? O caos retorna ou renasce? Eu não sei muito bem O caos é constante, né? como na série isso é abordado. O caos, ele é um evento, não sei se... Como... Bom, eu acho que assim, o que acontece? A gente falando um pouquinho de teogonia, acho que a Patrícia vai conseguir falar mais, mas começando aqui. A gente tem que, assim, no início, tudo era um caos, que já é maravilhoso, né? Sim, na verdade, o caos está no início, ele não está no fim, ele está no início. E uma coisa que é muito bonita, eu acho assim, sei lá, a coisa mais bonita da mitologia grega, eu acho que é isso, que é assim, o caos é assim, o universo ele passa a ser criado quando o caos é atravessado por Eros primordial, pelo amor primordial, não é verdade, Paty? Então, assim, o caos ele não deixa de existir, mas aí o amor que surge ali no caos, olha só, que interessante, porque é disso que a série também está falando. O amor que surge ali no caos, ele vai organizar, né? Então, o amor, ele permite que se organize. O amor organiza o caos. Então, assim, o caos retorna ou renasce, ele nunca morreu. Mas enquanto existir amor, ele existe, mas enquanto existir esse amor, que esse amor, na verdade, esse Eros primordial, eu estou chamando de amor para ficar bonitinho, mas é o desejo, né? Desejo de criação. Então, quanto esse desejo, olha como é profundo isso. Enquanto esse desejo de criação existir, a gente vai tender para a organização e não para o caos, e não para a desorganização. Eu não sei se isso está respondendo exatamente a pergunta, mas eu acho que sim, mostra como, não só como a série é organizada, como a teogonia, e também como é uma maneira poética de ver o mundo também, né? Eu acho que sim, eu acho que deu para entender bastante. Agora eu vou fazer uma pergunta que é pessoal. Enquanto vocês falavam, uma coisa que surgiu, que é sobre a questão do que vocês tinham comentado sobre Zeus na série, né? Eles terem colocado que Zeus poderia ter sido humano algum dia. E aí eles falam que as profecias só são dadas aos humanos e por isso Zeus teria sido humano algum dia e que isso é algo apenas da série. E aí eu queria saber a opinião pessoal de vocês, se vocês acham essas criações, quando a gente está falando dos mitos, se vocês acham essas criações que são diferentes dos mitos, se elas são prejudiciais ou que narrativamente elas permitem o desenvolvimento de novos caminhos para essas narrativas. Eu também queria saber se vocês acham que isso pode ter sido uma solução para algum furo de roteiro em alguma parte da história, ou se vocês acham que pode ter sido falta de pesquisa na questão do desenvolvimento de roteiro mesmo, nessa parte mais técnica. Quer falar, Paty? Eu vou falar, não vou falar de roteiro, porque quem fala de roteiro é a Patrícia Moretson. Eu vou dizer aqui uma opinião muito pessoal, sabe? Eu acho que o mito um mito. Existem mitos de era, existem mitos. Ele não é canônico, os mitos, né? Não fala assim, essa é a história certa do mito. Não tem. São mitos, porque cada região
contava o mito do jeito deles, de acordo com a cultura deles, de acordo com as tradições culturais, orais deles, enfim. Então, não existe o mito certo. Existe, às vezes, só o mito mais difundido. Então, quando a gente traz o mito para nós, e é uma coisa que a gente discute muito no grupo do Estélios, que é o mito, ele vive em nós, até hoje. Nós, é como eu disse hoje para uma pessoa, eu conheci muitas Cassandras na minha vida, muitas mulheres que contavam coisas e as pessoas não acreditavam no que elas estavam falando, e que futuramente, assim, num curto espaço de tempo, a profecia delas se revelava verdadeira. Então, existem muitas mulheres que você olha e que você vê perfeitamente a deusa Hera nelas. Existem outras que você vê perfeitamente as qualidades de Atena. Então, os mitos estão vivos dentro de nós e recontá-los, readaptá-los à nossa realidade, ao nosso mundo, às nossas formas, só nos faz buscar a fonte original. Então, quando você vê um Orfeu e uma Eurídice apaixonados, assim, eu fiquei impressionada com a música que fizeram para a série. É maravilhosa a música. Aí você vai e você fala assim, nossa, isso tem muito do mito de Orfeu e Eurídice mesmo. Então, eu acho que é um rememorar, é um relembrar, e eu acho isso muito salutar para a gente sempre, mesmo na atualidade, buscar o mito. E assim, para somar um pouquinho ao que a Patrícia está falando, o próprio mito de Orfeu, você vai ter como se fosse uma seita, né? Um culto a Orfeu que vai surgir mais tarde na Grécia, e que eles vão também recriar completamente o orfismo, ele recria completamente o mito de Orfeu, ele casa Orfeu com Perséfone e conta que ele morreu devorado pelas bacantes, né? É do orfismo, se eu não me engano. Então, assim, ou seja, isso já era. Agora, eu não sei datar, tá? Sou horrível com data, mas já é bem mais tardio. Bem mais É bem mais tardio. tardio. Então, quando a gente vê, porque assim, tem o orfismo, também tinha os mistérios de Eleusis, que era Perséfone e Deméter, né? Então, na Grécia, já em situações mais tardias, eles mesmos eles vão recriando e recontando os mitos conforme a necessidade e a narrativa que eles querem, entendeu? Porque eu estou falando do orfismo, era uma seita, e os mistérios de Eleusis também. Eu estou chamando de seita por falta de palavra melhor, tá? Mas é como se fosse um culto já nascido naquela época ainda. Então, só para reforçar. Então, assim, qual é o mito certo? Se a gente se pegar no orfismo, que é mais tardio, e conta outra história. Mas olha que interessante, sempre aproximando Orfeu de Dioniso, né? Então, a gente tem uns motivos que vão se repetir de qualquer maneira, sabe? E eu acho que a série, nessa inteligência que eles têm, eles vão de ir recontando, mas e sempre se pegando. Se a gente forçar, sempre, a não ser quando realmente não tem a ver, que a gente falou, mas isso é uma criação, porque Zeus nunca foi humano, pelo menos dentro do que a gente conhece, mas eles sempre vão se pegar em algum lugar, isso aqui não tá, sei lá, no mito como todo mundo conhece, mas isso está no orfismo, isso está nos mistérios de Eleusis, sempre vai ter algum lugarzinho para você se pegar. Eu acho isso muito interessante. Quanto à questão do roteiro, eu acho que também, no fundo, a sua pergunta é aquilo, assim, por exemplo, que tem coisas que a gente chama de roteirismo, né? Tem coisa que a gente sente que o roteirista forçou a mão para fazer caber na estrutura dele, senão a história dele não conta. Então, eu acho que, assim, essa pergunta que você me faz, assim, será que é um erro? Será que não? Será que ele forçou? Eu não sei, porque eu não sei onde ele quer chegar. Então, ele
ele está se propondo contar o mito totalmente perfeito? Não, ele está se propondo dialogar de uma maneira muito legal, não só com o mito, como com a Ilíada, porque a gente tem a presença dos troianos. Então, ele está querendo dialogar e está querendo deixar a história dele também. Ele está querendo recontar e contar também uma história que tem uma marca de como ele está enxergando todo esse universo, né? Então, eu não condenaria, porque eu não sei onde ele quer chegar e eu estou querendo ser surpreendida. Se ele também só contar, a gente que gosta, que conhece, que acompanha a mitologia, se ele só contar de novo a mesma história, a gente vai achar ruim. Se ele não contar de uma maneira inteligente coisas que a gente conhece, a gente também vai achar ruim. Então, assim, particularmente, tanto que eu quis estar aqui com vocês, conversando sobre a série, né? Particularmente, eu acho que assim, esse equilíbrio que eles encontraram, achei super legal. Ele está contando histórias que a gente já conhece e ele está dialogando com elas e ele está trazendo a sua marca também. E aí, voltando para o começo da pergunta, né? E não, eu não acho, eu acho que assim, talvez isso leve pessoas assim como, gente, citei, né, de todos os trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato. Ele também contou ali a versão dele. De jeito nenhum isso fez com que a gente crescesse, tipo, então é assim e pronto, tá explicado. Pelo contrário, acho que todo mundo que foi mordido por aquele bichinho lá atrás cresceu procurando as outras fontes, descobrindo que esse universo é tão grande e tão rico e que a gente pode brincar com ele sempre. E eu acho que é por isso que a gente também está aqui, que é assim, para mostrar que quantas. A gente já falou do Harry Potter, já fala tanto em Star Wars, quantas vezes já não se brincou com a mitologia e um autor contemporâneo não contou a sua própria versão, e isso só fez aumentar essa legião de fãs, né? Verdade. Então, eu não sei se a gente te respondeu, Laura. Responderam. E eu concordo bastante. O pouco contato que eu tive com a mitologia grega foram através das histórias do Percy Jackson, quando eu era mais nova. E agora que eu sou mais velha, assim, eu até tentei assistir. Eu assisti alguns episódios do novo seriado do Percy Jackson da Disney, mas agora estando mais velha, realmente assistir a série me instigou assim para conhecer um pouco mais. Até porque